E se eu te dissesse que a maior ameaça à nossa civilização não são as pessoas más, mas sim as pessoas boas, que simplesmente pararam de pensar? E se a estupidez não for ausência de inteligência, mas algo muito mais insidioso? Uma força que pode pegar uma mente brilhante, com todos os diplomas do mundo, e transformá-la num instrumento de destruição. Isso não é filosofia barata, é um alerta. Um alerta escrito de dentro de uma cela de prisão por um homem que assistiu seu país inteiro, uma nação de poetas e pensadores, mergulhar na loucura. Ele viu cientistas renomados defendendo o indefensável, viu professores compassivos endossando o ódio, viu pais amorosos tomando decisões que colocavam seus próprios filhos em perigo. E ele nos deixou com a teoria mais aterrorizante sobre a natureza humana já concebida. A parte mais assustadora, ele não estava falando dos outros, ele estava falando de mim e de você. Antes de mergulharmos nisso, seja honesto consigo mesmo por um instante. Você já se pegou acreditando em algo, não porque investigou, mas simplesmente porque todos ao seu redor também acreditavam? Guarda essa pergunta. Ela pode ser a chave para a sua liberdade intelectual. Em 1961, na Universidade de Yale, Stanley Milgram realizou um experimento que deveria gelar a espinha de qualquer ser pensante. Pessoas comuns, como eu e você, foram instruídas a dar choques elétricos em outra pessoa do outro lado da parede. A cada erro, a voltagem aumentava. Os gritos de agonia começavam, gritos por misericórdia, e ainda assim, sob a calma instrução de uma figura de autoridade, 65% dos participantes continuaram até o nível que eles acreditavam ser letal. Eles não eram sádicos. Eram pessoas normais, que por um momento renunciaram à sua capacidade de julgamento moral. Eles pararam de pensar. Isso foi exatamente o que Bonhoeffer testemunhou na Alemanha nazista. Ele não viu um país de monstros. Ele viu um país de pessoas inteligentes, cultas e religiosas que, em uníssono, decidiram parar de pensar de forma independente. E da sua cela, esperando a execução por conspirar para matar Hitler, ele escreveu sua observação mais assustadora: contra a estupidez, somos indefensos. Por que indefensos? Porque o mal, ele notou, carrega a semente da sua própria destruição. Ele gera desconforto, resistência. Mas a estupidez acredita que está fazendo bem. E isso a torna imune a qualquer correção. Bonhoeffer não estava falando de baixo QI. Ele descreveu algo que hoje chamaríamos de estupidez funcional. É a rendição intelectual. Ele escreveu: em uma conversa com o estúpido, você sente que não está lidando com uma pessoa, mas com slogans e chavões que tomaram posse dela. Você pode começar a perceber o quanto isso é familiar. A teoria revolucionária de Bonhoeffer foi que essa estupidez não nasce de uma falha individual, mas de uma pressão sistêmica. Nossos sistemas modernos, assim como o do tempo dele, nos empurram para essa rendição. Pense nisso. Plataformas de mídia social lucram bilhões quando nós reagimos emocionalmente, em vez de pensarmos criticamente. A mídia ganha mais cliques com a raiva do que com a nuance. Políticos ganham eleições com slogans simples, não com políticas complexas. Quando você está trabalhando em 2 empregos, afogado em dívidas e bombardeado por informação, a rendição intelectual se torna uma estratégia de sobrevivência. É o que os economistas chamam de ignorância racional. Torna-se mais eficiente não saber do que investir a energia para entender. Mas essa racionalidade individual cria uma irracionalidade coletiva. Exatamente o que Bonhoeffer viu. Nossos cérebros estressados e sobrecarregados estão perfeitamente desenhados para obedecer a essa pressão. A dissonância cognitiva, estudada por Leon Festinger, prova isso. Quando uma informação contradiz o que acreditamos, nosso cérebro luta para rejeitá-la, especialmente quando estamos inseguros. E isso é amplificado em grupos. O sociólogo Solomon Asch mostrou que 75% das pessoas concordarão com uma resposta obviamente errada se o resto do grupo o fizer. Vivemos em câmaras de eco digitais que tornam essa conformidade mais fácil do que nunca. Isso não é um acidente. É a arquitetura da ignorância voluntária, em ação. Então, se nossos cérebros e nossos sistemas estão programados contra nós, como lutamos? Como nos mantemos firmes
quando a pressão para se conformar é esmagadora. Bonhoeffer acreditava que a resposta estava na graça custosa, a disposição de pensar de forma independente, mesmo quando é doloroso, impopular ou perigoso. Hoje, entendemos que a batalha é ainda maior. Lutamos contra milhões de anos de evolução e algoritmos de bilhões de dólares projetados para explorar nossas fraquezas. A defesa começa com práticas diárias, uma resistência silenciosa contra a nossa própria mente. Primeiro, a humildade intelectual, o reconhecimento de que nosso conhecimento é sempre incompleto. Isso significa procurar ativamente por argumentos que contradizem o que você acredita, não para se torturar, mas para testar se suas bilências merecem ser mantidas. Segundo, abrace a ignorância produtiva. Quando tiver certeza absoluta de algo, pergunte-se: que evidência mudaria minha opinião? Se a resposta for nenhuma, isso é um sinal alerta. Terceiro, desacelere o compartilhamento. Antes de postar, leve 60 segundos para verificar a fonte. Essa pequena pausa quebra o ciclo de reações emocionais que alimenta o algoritmo. E, finalmente, a prática mais radical de todas: diga "eu não sei". Em um mundo que recompensa a ignorância confiante, admitir uma lacuna no seu conhecimento é um ato revolucionário. Bonhoeffer pagou o preço máximo por sua independência intelectual. Foi executado poucas semanas antes do fim da guerra. Suas últimas palavras foram: "Este é o fim. Para mim, o começo da vida". Seu sacrifício não foi apenas político. Foi uma defesa da própria possibilidade do pensamento humano. Ele entendeu que quando as pessoas param de pensar por si mesmas, elas deixam de ser totalmente humanas. Elas se tornam fantoches. A questão que ele nos deixa hoje não é se somos inteligentes, é se temos o compromisso de continuar pensando quando pensar se torna difícil. A tragédia é que a rendição intelectual muitas vezes parece uma libertação. Pensar é um trabalho árduo, mas esse desconforto é o preço de se manter humano. A próxima vez que você sentir a certeza absoluta, o conforto de ter todas as respostas, lembre-se do aviso de Bonhoeffer. A estupidez funcional não se anuncia com alarde. Ela sussurra que você já sabe tudo o que precisa. E nesse momento, você tem uma escolha. Qual crença você está disposto a questionar esta semana?